Muito bem, pessoal, vamos iniciar agora o estudo da Lei Orgânica do município de Cambará do Sul. A Lei Orgânica é a lei que organiza a administração municipal. Ela vai trazer as principais regras que se aplicam à Prefeitura e à Câmara Municipal aqui de Cambará do Sul. Bom, pessoal, aqui no nosso curso, a gente tem nos materiais do curso as apostilas de cada uma das leis que a gente vai trabalhar. E mesmo que vocês tenham baixado já a lei ou tenham comprado uma apostila em uma banca, eu recomendo que vocês usem a minha apostila, porque a minha apostila, além de ter o texto da lei, tem também alguns mapas mentais e alguns quadros comparativos que vão ajudar bastante a gente entender o conteúdo durante a aula e também para vocês depois revisarem. Ela é ótima porque já traz aqueles principais pontos, aqueles que têm maior chance de serem cobrados em prova, já com os esquemas e com esses mapas mentais, certo? Bom, pessoal, então, acessando a apostila, tu vai perceber que nessa primeira página aqui da Lei Orgânica de Cambará, o que tem de mais importante está ali no artigo 2º. Porque o artigo 1º simplesmente apresenta o município, dizendo que o município de Cambará faz parte do Rio Grande do Sul, como a gente sabe, é regido por esta lei orgânica e demais leis que ele vier a adotar. E aí vem os poderes do município ali no artigo 2º. E isso é bastante explorado pela banca, inclusive a banca que vai fazer o nosso concurso, em outros municípios já fez uma questão envolvendo os poderes. Por quê? Porque no município, como a gente tem ali no mapa mental da apostila, nós temos dois poderes no município. São eles o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Esse mesmo esquema não precisa copiar, está ali na tua apostila, né? Mostrando então, Câmara de Vereadores é o Legislativo e o Executivo é a Prefeitura. E por que isso é uma pegadinha em prova? Porque nos outros poderes, ou melhor dizendo, nas outras esferas, nós temos três poderes. No Estado e na União, nós temos três poderes. Tem o Legislativo também, tem o Executivo e eles têm o poder judiciário. E essa que é a pegadinha, porque no município não existe poder judiciário. O poder judiciário ou é estadual ou ele é da União. Não existe poder judiciário municipal. Então, se a banca afirmar que o município tem três poderes, está errado, porque o município tem só dois poderes, o legislativo, que é a Câmara, e o executivo, que é a Prefeitura aqui de Cambará. Muito bem, vamos avançando para o artigo 3º. E quando essa lei orgânica foi feita, lá em 1990, foi mantido o território do município. E aí, eles estabeleceram a divisão, então, do município. É a seguinte, tem a sede, que é a própria cidade de Cambará do Sul, lá que está a prefeitura, a câmara, tudo certinho. Tem o primeiro distrito, que é o distrito Oswaldo Cruyff, e tem o segundo distrito, que é o distrito de Bom Retiro. E a criação de novos distritos pode ser feita por lei. Aí o artigo 4º prevê que são símbolos do município a bandeira e o escudo, que já estão estabelecidos em lei. A alteração de outros símbolos ou criação de novos depende de uma lei complementar, não é qualquer lei, é uma lei complementar que exige, portanto, a aprovação de maioria absoluta dos vereadores. E nós temos ainda que o dia 8 de dezembro é a data maior do município e em Cambará do Sul é feriado, 8 de dezembro. Então, isso, quando a lei traz essa data maior do município, a banca gosta de cobrar também. Então não esquece, a data de Cambará é 8 de dezembro. Lembra, quando tu for servidor de Cambará, no dia 8 de dezembro, tu não vai trabalhar porque é feriado no município de Cambará, certo? Bom, e aí nós temos no artigo 5º uma coisa que cai bastante em prova, caiu inclusive neste ano em provas aplicadas pela mesma banca, que é a autonomia do município. A autonomia do município, ela se expressa de três formas. Mas o que é essa autonomia do município? É que o município de Cambará, ele não é subordinado ao governo estadual nem ao governo federal. Por quê? Por três motivos. Primeiro, porque o povo de Cambará do Sul elege os seus vereadores. Segundo, porque o povo de Cambará do Sul vai eleger prefeito e vice-prefeito. E terceiro, porque existe uma administração própria no âmbito dessa autonomia, no âmbito da cidade de Cambará do Sul. E quem é que faz essa administração própria? É a prefeitura. Por esses três motivos eu posso afirmar, então, que nós temos Cambará do Sul, assim como os demais municípios, como autônomo.
Muito cuidado com isso, cai bastante em prova. Na nossa apostila também tem então ali um esquema para lembrar desses 3 motivos. Bom, pessoal, aí vem agora a competência do município. E quando a gente fala em competência do município, é importante a gente diferenciar essas competências que a gente vai ver no artigo 6º, essa lista com 20 competências do artigo 6º, ela não se confunde com as competências do artigo 8º. Porque aqui no artigo 6º estão as competências que são do município de Cambará do Sul. No artigo 8º são competências que são do município, mas não só dele. São competências do município concorrentemente, juntamente, conjuntamente com o Estado ou com a União, conforme o caso. Então lá no artigo 8º nós temos matérias que o município vai atuar junto com o governo estadual e com o governo federal. Já no artigo 6º, nós temos matérias que estão aqui na competência do município de Cambará, e é a Prefeitura e a Câmara que vão cuidar dessas competências. E aí como é que isso cai em prova? A banca faz uma questão misturando as competências. Aí ela coloca no enunciado, compete concorrentemente ao município de Cambará com o Estado e com a União. Ela copia 4 do artigo 6º e coloca uma aqui do artigo 8º. E te pergunta na prova qual delas que é concorrente. Aí tu vai ter que achar qual é do artigo 8º. Então é muito importante estudar e ler várias vezes esses 2 artigos comparando um com o outro. Vamos começar comentando o artigo 6º. Competências que são somente do município de Cambará. Bom, o município vai se organizar administrativamente, disciplinar por leis, atos e medidas os assuntos de interesse local. Ele administra os seus próprios bens, os bens que pertencem ao município, comprando, vendendo, doando, recebendo doações. Tem o poder de desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Claro que quando a desapropriação é feita, o município vai dar uma indenização justa, prévia em dinheiro para quem tem uma propriedade desapropriada. Organizar, prestar por concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Organizar o quadro dos servidores, estabelecer o regime jurídico, a lei que trata dos direitos dos servidores, que nós também vamos estudar neste curso. Promover o ordenamento territorial através de planejamento, estabelecendo normas de edificações, loteamentos, zoneamento, bem como diretrizes urbanísticas convenientes ao seu território. Também conceder e permitir os serviços de transporte coletivo, táxis e outros, fixando tarifas, itinerários e também pontos de estacionamentos e paradas. Também o município vai regulamentar a utilização dos logradouros públicos, as ruas e avenidas do município. Vai estabelecer também servidões, passagens necessárias para o seu serviço, disciplinar o serviço da limpeza pública, remoção do lixo domiciliar, o caminhão de lixo que passa ali na frente da tua casa, ele é regulamentado pela prefeitura. Geralmente as prefeituras terceirizam para cooperativas, mas a responsabilidade pela coleta de lixo domiciliar é da prefeitura também. Também o município vai licenciar estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços e ainda cassar os alvarás de licença daqueles estabelecimentos que se tornarem danosos à saúde, higiene, ao meio ambiente ou aos bons costumes, né? É porque nós temos essa atribuição do município justamente de licenciar. Então, se tu quer abrir um comércio, uma indústria, uma empresa aí no município de Cambará, primeiro tu vai pedir lá para a prefeitura um alvará. E aí eles vão analisar se o teu empreendimento atende os requisitos e se sim, a prefeitura te dá licença àquele alvará. Então é a competência do município, né? Esse licenciamento. Também o município fixa os feriados municipais, como por exemplo o 8 de dezembro. Essa lei mesmo fixa o 8 de dezembro como feriado municipal, mas também tem outros feriados municipais fixados em lei. Também o município estabelece o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, decidir se o comércio pode funcionar no final de semana, em quais horários. Serviço funerário e cemitérios também é competência do município. Interditar edificações que ameacem a segurança coletiva. Regulamentar a fixação e colocação ali de cartazes e publicidade em geral no município. Também competições esportivas, espetáculos públicos. Legislar sobre apreensão e depósito de semoventes. Semoventes são animais, né? Semoventes porque se movem sozinhos, né? Por isso o nome semoventes. Então, mercadorias e imóveis em geral, que são apreendidos, né, em caso de transgressão. O que se faz com eles é o município que define por lei. E também vai legislar sobre os serviços públicos e regulamentar os processos de instalação, distribuição e consumo de água, luz, gás e energia elétrica.
Depois nós temos no artigo 7º que o município ele pode fazer convênios com a União, com o Estado e com outros municípios, mediante autorização da Câmara, sempre que entender necessário. Esses convênios são parcerias, né? União de esforços. E aí quando o município faz um convênio, por exemplo, com o Estado ou com a União, ele se compromete, então, a conjuntamente com este outro ente, a prestar um serviço que é de interesse da coletividade. Aí pode ter um convênio lá que o governo federal repassa o dinheiro para o município e o município aplica em educação, saúde, assistência social, seja o que for. Tem vários convênios, né, das mais diversas formas. E claro, o município então ele está autorizado aqui a fazer esses convênios, o que é bem comum que o município faça. O artigo 8º ele traz então as competências que não são só do município, mas sim do município junto com o Estado ou junto com a União ou junto com os dois, conforme o caso. E aí o que o município vai fazer nessas áreas? Bom, zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência públicas, manter programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. E na educação a gente visualiza bastante isso, né? Porque a gente vai ver escolas estaduais de ensino fundamental e também escolas municipais. Fomentar a produção agropecuária, incentivo então a agricultura e a pecuária, atividades econômicas. Amparar a maternidade, infância e desvalidos, aqui é uma atividade de assistência social. Estimular a educação e a prática de esportes. Incentivar o comércio, indústria, agricultura, turismo, e o turismo é um ponto forte de Cambará, e a gente vai ter tanto o município, quanto o Estado e quanto a União engajados aí para a promoção do turismo. Também fiscalizar a produção, conservação, comércio e transporte de gêneros alimentícios e regulamentar e exercer outras atribuições que não sejam vedadas, que não sejam proibidas pelas constituições federal e estadual. Então aí estão as competências que são do município junto com estados e com a União. E geralmente em prova, quando eles perguntam, eles fazem daquela forma que eu te falei, né? Eles misturam essas do artigo 8º com as do artigo 6º e perguntam qual que é só do município ou qual que é concorrente. Bom, no artigo 9º estão os tributos do município. Por que existem tributos do município? Bom, a gente viu que o município tem uma série de competências. Com que dinheiro que o município vai realizar essas competências? O município ele arrecada os seus próprios tributos, que é a sua fonte de receita, e também ele recebe dinheiro do governo federal e do governo estadual. Bom, e os tributos, então, conforme tem um mapinha mental aí na nossa apostila, eles se dividem em 3 grupos, né? Nós temos, então, primeiro, os impostos, como está aí no esquema, ó, tributos, então. Temos ali os impostos, temos as taxas, e temos ainda as contribuições de melhoria. Bom, os impostos eles são fixados com base com uma fonte de receita desvinculada de qualquer contraprestação. Como assim? O município ele não faz nada em troca dos impostos que ele recebe. Por quê? Os impostos eles não servem para que o município aplique o dinheiro em uma coisa específica, servem para tudo. Serve para o município aplicar em saúde, educação, esporte, meio ambiente, turismo, seja o que for. Os impostos hoje são 3, mas a lei trazia 4 ainda. Os 3 impostos que existem hoje são o IPTU, o ITBI e o ISS. E aí como é que funciona? O IPTU, quem tem imóvel no município, sobre o valor venal do seu imóvel, paga um percentual. Esse é o IPTU. Imposto sobre a propriedade territorial e urbana. E esse imposto, o município não tem que fazer nada em troca. O município não tem que cuidar da tua casa, o município não tem que cuidar da tua calçada, porque tu paga IPTU. Não, ele é desvinculado. Todos os impostos são desvinculados, diferente da taxa. Porque na taxa, a taxa é um pagamento por um serviço que é contraprestado. Por exemplo, o município presta o serviço de recolher lixo. Então tu pode pagar uma taxa de coleta de lixo. Isso é uma taxa. Porque na taxa nós temos a retribuição por um serviço prestado, enquanto que o imposto ele é desvinculado de qualquer contraprestação. É simplesmente uma fonte de arrecadação do município mesmo. E aí é o IPTU, quem tem imóvel no município vai pagar IPTU, o ITBI, que é o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, é aquele imposto que tu paga quando tu consegue comprar tua casa, teu apartamento. Tu comemora, né? Finalmente vou comprar minha casa, meu apartamento, vai lá na financeira, vê certinho os preços, eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Não, peraí, tem mais o dinheiro do ITBI. Tem que pagar o imposto quando tu compra um imóvel. É esse imposto, então.
E tem o ISS também, que é o Imposto sobre Serviços. Quem presta serviços no município e não recolhe ICMS, que é o imposto estadual, recolhe o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, imposto que os prestadores de serviço pagam, portanto. Se tu olhar no artigo 9º da Lei de Cambará, tu vai perceber que tem um outro também na letra C, Imposto sobre a venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Esse imposto, ele não existe mais há mais de 20 anos, ele já existiu, mas faz mais de 20 anos que ele foi extinto, e a lei orgânica que não foi alterada ainda, mas não existe mais esse imposto, o município não pode cobrar esse imposto. Agora, como a nossa banca às vezes cobra o texto da lei sem se importar se é algo atual ou não, é bom tu saber. Na hora da prova, se eles colocarem esse imposto de venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel, e não tiver nenhuma outra resposta correta, essa pode ser a resposta correta, porque a banca às vezes cobra o texto da lei mesmo ele estando desatualizado em relação à Constituição Federal. Mas na prática, então, são esses 3 impostos, fica sabendo que na lei tem um quarto ali, que é o de combustíveis, que não se aplica mais, mas ainda ficou no texto da lei. E tem as taxas, então, quando o município presta um serviço ou exerce o poder de polícia, tu paga uma taxa. Tem municípios que tem taxa, então, pela coleta de lixo, e tem municípios também, aliás, todos, né, vão ter uma taxa também que tu paga quando tu quer um alvará da prefeitura. Quer dizer, tu vai abrir uma empresa, vai começar a desempenhar um serviço no município, tu paga uma taxa. Por quê? Porque o município vai ter um trabalho de ir lá fiscalizar se a tua empresa atende os requisitos. Por isso tem essa taxa. Então a taxa ela é uma contraprestação em razão de um serviço público da prefeitura ou em razão do próprio exercício da fiscalização, que é o exercício do poder de polícia pela prefeitura. E nós temos também ainda as contribuições de melhoria. O que são essas contribuições de melhoria? É uma contribuição que é criada em razão da valorização do imóvel. Mas como assim valorização do imóvel? Pelo seguinte, o município vai lá e faz uma obra pública. Essa obra valoriza imóveis e o município pode cobrar, então, um pouco de cada proprietário pela valorização. Porque aí diminui o custo da obra para o município. Essa é a contribuição de melhoria, certo? Bom, na cobrança desses impostos, né, claro, se seguem as regras da Constituição Federal. E é lá na Constituição Federal que nós temos hoje que são só 3 impostos, que não existe mais aquele imposto que já existiu, mas não existe mais de venda de combustíveis. Ainda bem, né? Porque a gente já paga muito tributo aí em cima do combustível. Imagina o preço que não ia ser se tivesse mais um imposto. Bom, pessoal, e nós temos no artigo 10, que pertence ainda ao município, participação na arrecadação de impostos da União e do Estado. Quer dizer, uma parte dos impostos federais e estaduais também vem para o município. Por exemplo, o IPVA. IPVA não é imposto municipal. Se a banca disser que o IPVA é um imposto do município, está errado. O IPVA não é um imposto municipal, ele é um imposto estadual. Só que 50% do que o Estado arrecada com o IPVA, ele manda para o município onde está licenciado o veículo, onde está emplacado o veículo. Então tem essas transferências, né, que a União faz, ou que o Estado fazem para o município, então, em relação aos impostos. E aí o artigo 11 prevê umas vedações, e essas vedações elas caem muito em prova, a banca adora cobrar essas vedações. Ao município é vedado, primeiro, permitir ou usar um estabelecimento gráfico, um jornal, um serviço de alto-falante, ou um meio de comunicação de sua propriedade, para propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração. Porque os meios de comunicação, estabelecimentos gráficos da prefeitura, eles servem somente para aquele caráter educativo, informativo ou de orientação social. E eles não podem, então, o prefeito não pode utilizar esse patrimônio, esses serviços, para fazer propaganda político-partidária ou outros fins que não sejam de interesse da coletividade. Segunda proibição, o município não se mete com religião. Ele não pode criar cultos religiosos ou igrejas, não pode colocar dinheiro neles, subvencionar eles, e também não pode embaraçar, atrapalhar o exercício deles, nem manter com seus representantes relação de dependência ou aliança. Né? Há muito tempo, há muitos séculos que a gente quer separar sempre, né, religião da política. Terceiro, não pode contrair empréstimo sem prévia autorização do Senado Federal. Cuidado, isso soa estranho, né? A gente escuta assim, mas não pode pegar um empréstimo sem o Senado? Quer dizer que se o prefeito de Cambará quer um empréstimo, ele vai ter que ir lá para Brasília pedir uma autorização para o Senado? Sim, quando for um empréstimo externo. O que é um empréstimo externo? O dinheiro vem de fora do Brasil.
Porque se é um empréstimo dentro do Brasil, não precisa passar do Senado. Pede só para a Câmara de Vereadores e está tudo certo. Desculpem. Então é isso que nós temos aqui sobre o empréstimo externo precisar do aval ali do Senado. E também instituir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça, sem que a lei estabeleça. Como assim? O município ele não pode criar um imposto ou aumentar os já existentes se não for por lei. Claro, se o prefeito mandar uma lei para aumentar o IPTU, tudo bem. Aí depois que a lei for aprovada, atendidas as regras tributárias, o IPTU pode ser cobrado. Mas ele não pode fazer isso sem lei. Não pode o prefeito acordar mal-humorado hoje e pensar, eu vou aumentar o IPTU aqui, ele dá um canetaço e aumenta. Não é assim. Sem lei, não pode. Com lei, pode. Sem lei, é vedado, é proibido. Certo? Bom, pessoal, neste primeiro vídeo, então, a gente concluiu agora o estudo básico, a introdução, os primeiros 11 artigos da Lei Orgânica aqui do município de Cambará do Sul. Nos próximos vídeos nós vamos trabalhar o poder legislativo, que vai nos consumir um bom tempo, que é muito importante e bastante cobrado em provas, e depois o poder executivo e as demais disposições aqui da Lei Orgânica sobre administração pública, sobre as áreas sociais no município. Então é isso. Segue firme no estudo e a gente se encontra no próximo bloco. Até logo!